Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai estudar um pouco mais da função quadrática, ou função do segundo grau. Então, nós já aprendemos como preenche a tabela dos pontos, como encontra os zeros ou raízes, como encontra o desenho do gráfico e como encontra a concavidade, se é para cima ou para baixo. Agora faltam alguns detalhes para a gente estudar sobre uma função quadrática. Uma delas é o vértice, que é um cálculo de um ponto a mais, fora todos aqueles pontos que a gente já encontra. O vértice é mais um ponto, vocês vão entender conforme a prof for explicando. O domínio, o contradomínio e a imagem de uma função de segundo grau, tá? Então, nós já aprendemos o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem. Agora, a gente vai aprender o que é tudo isso na função quadrática, tá bom? Então, vamos lá ver como funciona tudo isso aqui nos nossos exercícios, tá? Bom, então, observe o gráfico da função, sendo um gráfico de reais em reais, cuja função é g de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Então, aqui está o gráfico desenhado, tá? Então, ele já está pronto. Nós vamos só observar ele e responder as perguntas. Letra A. As coordenadas onde a parábola intercepta o eixo x, ou seja, quais são as coordenadas, quais são os zeros ou raízes dessa função? Bom, onde está cortando o eixo x é no 1 e no 5. Ótimo, então os pontos são 1 e 0, 5 e 0, tá? Então, nós já aprendemos a encontrar os zeros ou raízes, que nada mais é do que onde a parábola encontra o eixo x, tá? Próxima pergunta. A coordenada onde a parábola intercepta o eixo y. Então, ela está cortando o eixo y, ó, aqui no 5. Então, o ponto é o 0 e 5, tá? E a próxima pergunta. A coordenada do ponto mais baixo da parábola. Ou seja, onde a parábola parou de descer e começou a subir. Ela quer saber, esse exercício aqui quer saber, essa letra C, quer saber onde é o ponto mais baixinho. Qual é o ponto mais baixinho dessa parábola? Esse ponto aqui, ó, onde a parábola para de descer e começa a subir, é o ponto que a gente chama de vértice. O vértice é um dos pontos mais importantes que nós temos numa função de segundo grau. E é por isso que ele é estudado depois. Depois que você já aprendeu a construir o gráfico, tudo, aí a gente aprende a encontrar o vértice, tá? O vértice é uma das partes mais usadas de uma função quadrática. Então, é muito importante que vocês aprendam. Ele é tão importante que ele tem até uma fórmula só para ele, um jeito de encontrar que só ele tem, tá? Então, qual é o ponto mais baixinho dessa parábola? Ó, é o x igual a 3 e o y igual a menos 4. Então, esse é o ponto. X igual a 3, y igual a menos 4. Esse é o que a gente chama de vértice, tá? Então, vamos lá. Quando o número que multiplica o x ao quadrado na função, ou seja, o a, lembra do A, do B e do C,
para fazer o Bhaskara? Então, quando o valor do A for maior do que zero, ou seja, for um número positivo, a nossa parábola ela fica com a concavidade para cima. Isso significa que a gente vai ter um ponto, um vértice, que é o ponto mínimo. É o mais baixinho que ele consegue chegar. Já quando o valor do A for um número negativo, a nossa parábola ela vai ficar com a concavidade para baixo. Isso significa que o vértice vai ser o ponto mais alto que a parábola vai conseguir chegar. Então, repare, se a concavidade for para cima, a gente tem um ponto mínimo, que é onde ela para de descer e começa a subir. Se a parábola tiver concavidade para baixo, aí nós teremos um ponto máximo, que é onde a parábola para de subir e começa a descer, tá bom? Então, cuidado que são dois casos diferentes. Ou eu tenho o vértice ponto mínimo, ou eu tenho o vértice ponto máximo, tá bom? Como que a gente encontra o vértice algebricamente, fazendo a conta, sem ter o gráfico desenhado para olhar quais são as coordenadas? Então, existe uma fórmula que a gente usa para encontrar o vértice. A fórmula do vértice é essa: menos o valor do B sobre 2 vezes o valor do A, esse vai ser o x, o valor do x, e menos o valor do delta sobre 4 vezes o valor do A. Ô, Pro, mas que B, que A é esse aí? É o mesmo A, B que a gente usa na fórmula de Bhaskara. Ah, Pro, então esse delta aqui é o delta lá da fórmula de Bhaskara? Sim, esse delta aqui é o delta da fórmula de Bhaskara. Então, para você encontrar o valor do x do vértice, você vai usar o B e o A. E para você encontrar o valor do y do vértice, você vai usar o delta e o A. Se você já tiver feito a conta do Bhaskara, é só você pegar o delta que você já calculou. Se você não tiver feito a fórmula do Bhaskara ainda, você vai precisar começar fazendo a parte do delta, tá? Para conseguir encontrar o y aqui, ó, do vértice. Reparem, gente, apesar de ser uma formulazinha, isso aqui, ó, já é o par ordenado. Tem até um ponto e vírgula aqui no meio, separando o valor do x e o valor do y. Depois que a gente calcula aqui e calcula aqui, a gente já vai ter o valor do ponto. Esse vai ser o valor do x e esse vai ser o valor do y, tá bom? Tem que tomar esse cuidado porque muitos de vocês confundem, acham que daqui ainda tem que fazer alguma conta para achar o ponto. E não é assim. Fez esse lado, já é o resultado do valor do x, do par ordenado, e fez esse lado, já é o valor do y, tá bom? Bom, então vamos para um exemplo. Construa o gráfico da função. Então, a função é de reais em reais. Tá o quê? A fórmula, a lei de formação da função vai ser y, que é igual a f de x, que está na mesma, x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, o primeiro passo continua sendo completar a tabela dos pares ordenados, igualzinho a gente fazia antes, tá? Então, nós vamos completar fazendo todas as continhas, igualzinho a gente já fazia. Eu tenho o valor do x, coloco na fórmula, encontro o valor do y e tenho o primeiro par ordenado. E o mesmo eu vou fazer com todos os valores para x. Então, a tabela continua igualzinha.
Isso não muda, tá? A única coisa é que agora nós teremos um passo a mais, um passo que não fazia parte da nossa conta até a gente aprender o vértice, tá bom? Então, completamos a tabela, tá bonitinha? Tá. Vamos para o próximo passo. Próximo passo, encontrar os zeros ou raízes da função. Continua igualzinho, nós vamos encontrar os zeros ou raízes usando a fórmula de Bhaskara. Então, calcula o delta, troca todos os valores, encontramos que o delta é igual a 4. Aí vai para a fórmula do x. Substitui os valores do A, do B e do C, termina a conta, encontra o x1, encontra o x2, calcula e finaliza. Nós acabamos de encontrar os zeros ou raízes, que é o 1 e o 3. Até aqui não temos novidade nenhuma, tá? Continua sendo igualzinho a gente já tinha aprendido, certo? Então, a solução aqui, 3 e 1. Ótimo. Até aqui, segundo passo, ok, igualzinho. Bom, agora vem a parte diferente, que é o terceiro passo. Esse terceiro passo aqui nós não fazíamos antes. E o que é esse terceiro passo? É encontrar o vértice da função, usando a fórmula que a gente acabou de aprender, tá? Então, como que é? Para encontrar o vértice, a gente vai precisar achar primeiro o x do vértice, depois o y. Então, vamos começar pelo x. Então, para achar o x, eu vou precisar do valor do b, lá do Bhaskara, e o valor do a. O valor do b era menos 4. Então, vai ficar menos, que é da fórmula, e o menos 4 dentro do parênteses, sobre 2 vezes 1. Então, o x do vértice vai ser 4 menos com menos, sinais iguais, mais 4 sobre 2. O x do vértice, então, dá 2. Agora, vamos para a fórmula do y do vértice. Para encontrar o y do vértice, era o menos delta dividido por 4 vezes a. Então, para encontrar o y do delta, vai ser menos 4 sobre 4 vezes 1, porque o a vale 1. E o delta tinha dado 4 quando a gente fez. Então, para achar o y do vértice, vai ser menos 4 sobre 4. O y do vértice, então, é o menos 1. Logo, o ponto do vértice, o par ordenado do vértice, é o x igual a 2 e o y igual a menos 1, tá? Então, acabamos de fazer o terceiro passo. Agora, vamos para o quarto passo. O quarto passo é colocar todos esses pontos no plano cartesiano. Então, isso a gente também já fazia. A única coisa diferente que vai ter é isso aqui, ó, tá? Quarto passo: encontrar todos os pontos no gráfico cartesiano. Só que agora a gente tem que colocar os valores dos zeros ou raízes, que a gente já colocava, o vértice que a gente acabou de encontrar, que é o ponto 2 e menos 1, e os pontos da tabela que nós já colocávamos também, tá? Então, nós temos aqui o gráfico. Então, vamos lá. Primeiro, a gente coloca os zeros ou raízes. Então, o 3 e o 1. Coloquei o 1 e o 3. Primeiro, eu coloquei os zeros. Agora, eu vou colocar o vértice. 2 e menos 1. Então, 2 e menos 1. Coloquei o vértice. Depois, eu vou distribuir todos os outros pontos da tabela. E, por último, vou passar o gráfico. Tá bom?
Então, muito cuidado, é muito importante agora vocês lembrarem de incluir mais essa conta, que é a conta do vértice, ok? Por último, quinto passo, a gente define a concavidade da parábola. Essa parábola tem concavidade para cima, tá? Vamos agora encontrar domínio, contradomínio e imagem de uma função de segundo grau. Então, vamos começar encontrando o domínio, entendendo o que é o domínio. O domínio, como nós já vimos lá atrás, ele é representado pelas filhas do rei. Lembram das filhas do rei da historinha? Então, as filhas do rei são as meninas, ou seja, todos os pontos que estão no eixo X, tá? Então, ó, se eu tenho uma parábola com concavidade para cima, eu vou olhar todos os valores de x que ligaram com alguém do y. Lembrando o seguinte, que o meu gráfico ele é infinito, ele nunca termina aqui para cima. Ó. Isso significa que o pedaço que está aparecendo aqui, por exemplo, o 4. Ah, Pro, o 4 será que faz parte do domínio? Bom, aqui no desenho do gráfico, o 4 não tem marido, ó. Mas lá para cima, no desenho desse gráfico, o 4 vai ter um ponto lá onde ele liga. E isso vai acontecer com todos os números do eixo X, aqui. Isso significa que o domínio dessa função são os números reais, ou seja, qualquer número real que esteja na reta X vai ser uma das filhas do rei, vai encontrar alguém lá em cima, tá? Então, todos os valores do eixo X terão um correspondente lá em cima, porque essa parábola, ela é infinita, ela vem lá de cima e ela é infinita lá para cima também. Então, essa parábola ela vai abrindo, abrindo, até e acaba usando todos os números da reta X. Então, a gente diz que o domínio, nesse caso, é qualquer número real, tá? O Pro, e se a parábola tiver a concavidade para baixo? Mesma coisa. Ela tem a concavidade para baixo e ela é infinita para baixo também. Então, o domínio vai ser também os números reais, qualquer número real, tá? Então, o domínio, qualquer número real. Contradomínio. Contradomínio seriam todos os possíveis maridos, né? Todos os possíveis candidatos a marido dessas meninas aqui. Então, assim, a parábola, ela pode estar em qualquer lugar do meu gráfico. Então, possíveis maridos são qualquer número real. Então, qualquer número real que estiver aqui ó, no eixo Y é um possível marido de todas essas meninas aqui, tá? Então, o contradomínio também vai ser qualquer número real. Agora vem o difícil, o que não é o número real sempre, que é a imagem. O que acontece com a imagem? A imagem, ó, se a parábola tem esse desenho aqui, quem são os maridos que se casaram? São todos esses aqui, ó. Só os que estão no desenho, no gráfico. Por exemplo, aqui está o menino menos 1. O menino menos 2, ele se casou? Não, né? Ele está fora, completamente fora da parábola. Quem casou? O 0 casou, o 1 casou, o 2, o 3. Agora, o menos 2, o menos 3, o menos 4 que está aqui para baixo, esses não se casaram. Isso significa o quê?
que o meu conjunto imagem não vai ser todos os números reais. Vai ser só os números reais maiores que o menos 1, nesse exemplo aqui, ó. Então, eu preciso saber onde está o menor ponto para descobrir quem são os maridos, que são só esses aqui, ó, os que estão dentro da parábola. Ai, Pro, e se a parábola estiver virada para baixo, como é que faz? Mesma coisa. A gente vai descobrir lá qual é o maior marido, e a nossa resposta para o conjunto imagem vai ser todos os maridos menores do que esse aqui, ó. Então, no caso aqui dessa parábola, o maior marido é o 1. Então, todos os maridos, todos os Ys menores do que 1 são o meu conjunto imagem, tá? Então, eu tenho várias maneiras para representar isso aqui. Então, eu vou colocar o conjunto imagem é igual todos os meninos Y maior do que menos 1, nesse caso aqui, ou Y menor do que menos 1, nesse caso aqui, tá? Então, são detalhes que vocês têm que prestar bastante atenção na hora de dizer qual é o conjunto imagem de uma função quadrática, certo? Bom, então vamos ver um exemplo aqui de exercício onde a gente precisa determinar o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, vamos lá. O domínio e o contradomínio a gente já sabe, é conjunto dos números reais. A imagem é o que a gente precisa estudar. Então, como que a gente começa aqui? Primeiro, a gente olha a função e vê se o número que está multiplicando x ao quadrado é positivo ou se ele é negativo. No caso desse exemplo aqui, ele é positivo. O que significa isso? Significa que a parábola tem a concavidade virada para cima, tá? Ou seja, eu tenho que achar valores, os meus valores do conjunto imagem são de um ponto para cima. Então, eles são maiores do que o último ponto aqui, ó, ou maiores do que o vértice. Então, a única coisa que eu preciso fazer é encontrar qual é esse vértice aqui, tá? Então, para achar o vértice, que no caso tem que ser o y do vértice, porque a imagem é o y, né? São os maridos. Então, se eu encontrar qual é o valor do último y aqui embaixo, eu já sei que todos os meus maridos serão maiores do que esse aqui, o último daqui de baixo. Então, o que a gente vai fazer? Vai calcular o y, tá? O y do quê, Pro? O y do vértice, igual nós aprendemos a fórmula do vértice, tá? Então, vamos lá. O y do vértice vai ser a fórmula menos delta sobre 4 vezes a. No caso desse exercício aqui, eu só estou calculando o vértice, eu não estou calculando mais nada. Então, eu não tenho o delta, o valor do delta resolvido ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr a fórmula do delta aqui, ó. Então, eu vou colocar a fórmula do delta e vou fazer a conta inteira aqui. Ô, Pro, se eu quiser fazer essa fórmula do delta lá fora, num pedacinho de papel e só pôr o resultado aqui, eu posso? Claro, como vocês preferirem. Então, quando a gente fizer o delta, vai achar o valor 16. Então, vai ficar menos 16 sobre 4, tá? O resultado dá menos 4. Então, se esse último y aqui é o menos 4, então eu sei que o meu conjunto imagem vai ser todos os números maiores do que esse menos 4 aqui, tá? Então,
o meu conjunto imagem vai ser todos os números entre o menos 4 e o mais infinito. Lembra que a gente já aprendeu como escreve esse tipo esse tipo de notação aqui? É colchete fechado, porque o menos 4 faz parte do exercício, faz parte da resposta. Então, do menos 4 para cima, todos os y's são válidos, tá bom? O domínio é os reais, como nós já sabíamos, e o contradomínio também são os reais, como nós já sabíamos. O único que dá problemas é a imagem, tá? Então, é isso que vocês vão ter que olhar sempre. Começar olhando o x ao quadrado para ver se ele é positivo ou negativo, porque se ele for positivo, a gente precisa encontrar o último valor aqui, que é o vértice, porque todas as imagens, todos os valores das imagens vão ser maiores do que esse vértice. Ô, Pro, e se o x for negativo, x ao quadrado? E aí, como fica? A ideia é a mesma, a gente vai fazer um exemplo agora. Então, ó, dado a função f, a variável real dada por reais em reais, cuja lei de formação é f de x igual a menos x ao quadrado mais 12x mais 20. Então, ó, menos x ao quadrado. Agora, o meu valor de a, ou seja, o número que multiplica o x ao quadrado é negativo. Isso significa o quê? Como ela é negativa, a concavidade da parábola vai ficar para baixo. Então, o que a gente precisa encontrar? Qual é o último y aqui em cima, ó? Porque todos os maridos são menores do que esse valor que está aqui em cima. Então, todos os valores do conjunto imagem são menores do que esse que a gente encontrar aqui. E qual é esse, Pro? Qual é esse que a gente vai encontrar aqui? É o y do vértice, tá? Bom, então vamos lá procurar. Nesse caso aqui, nesse exercício, ele vai dar algumas alternativas para a gente descobrir qual é esse y, qual é o maior valor que ele chega. Então, reparem, ó, só de saber que a concavidade da parábola é para baixo, eu já sei que eu estou procurando um valor máximo aqui em cima, ó. É um valor máximo que eu consigo chegar. Isso significa que as alternativas A e a alternativa B já saem da minha lista, tá? Então, essas duas aqui, esquece, que já não são elas as respostas certas. Eu já sei que pode ser a C, a D ou a E. Então, agora a gente vai calcular. Vai calcular o quê, Pro? Primeiro, a gente calcula o x do vértice. Por quê? Porque esse enunciado aqui, ele quer o x e o y, tá? Então, em todas as alternativas, ele deu o valor do x e o valor do y. Então, a gente precisa calcular os dois só por isso. Se ele fosse um exercício igual ao anterior, que pedisse somente a imagem, o domínio e o contradomínio, aí a gente não precisaria encontrar o valor do x, tá bom? Bom, então, para calcular o valor do x do vértice, a gente vai usar essa fórmula, menos b sobre 2 vezes a, troca os valores do exercício, troca os valores de b, de a, e encontra que o x do vértice é o 6. Automaticamente, a gente já encontra a resposta certa. Porque como nós tínhamos eliminado a alternativa A, já chegamos no x igual a 6, automaticamente a gente já descobre que é a letra C a resposta certa.
Mas vamos fazer o y também para nos assegurarmos de que isso está certo mesmo. Então, a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a. Encontra o Bhaskara, então isso aqui é só para encontrar o delta da mesma fórmula de Bhaskara, que dá menos 224. Substitui na fórmula, então menos 224 dividido por menos 4 vai dar 56. O que nós já esperávamos que daria, porque é a resposta da letra C, tá? Outros exemplos. Determine as coordenadas do vértice das seguintes funções. Então, eu tenho a função, ele quer só que determine as coordenadas do vértice, tá bom? Então, é só usar aquela formulinha para encontrar o x e o y do vértice. Então, eu tenho essa função. Para achar o x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2 vezes a. Então, substitui o valor do b, substitui o valor do a, o x dá menos 4. Aqui no delta, como eu também não precisei fazer a conta inteira, eu também não tenho o valor do delta. Então, aqui nesse exercício, ele fez aqui no meio da conta, mas não tem problema nenhum fazer essa continha do delta fora, no cantinho. O delta, então, dá 36. Então, a gente vai colocar menos 36, porque a fórmula tem o negativo, sobre 4, porque é 4 vezes a, e o a vale 1. Menos 36 dividido por 4 dá menos 9. Então, o vértice fica o x igual a menos 4, o y igual a menos 9. Tá bom? Próximo exemplo. Dada a função f de reais em reais, y é igual a f de x, que é igual a x ao quadrado mais 8x menos 9. Olha o que o exercício quer agora. Ele quer que você calcule o x do vértice mais o y do vértice, tá? Eu não quero, o exercício não quer saber simplesmente qual é o ponto. O exercício quer saber qual é a soma. Muito cuidado com exercícios desse tipo, porque em vestibulares, em vestibulinhos, eles colocam o valor do ponto. E aí você fez a conta certinho, não prestou atenção no enunciado, vai lá e assinala o exercício, a alternativa errada, tá bom? Então, vamos lá. Para calcular o x e o y do vértice, a gente precisa usar as formulinhas. Então, para calcular o x do vértice, a formulinha é menos b sobre 2 vezes a. Para calcular o y do vértice, é menos delta sobre 4 vezes a. Reparem que nesse exemplo aqui, o exercício já calculou o Bhaskara aqui, ó, antes de começar a conta do vértice. Isso é para vocês verem que tanto faz. A única coisa que vocês precisam é ter esse valor do delta. Como vocês vão calculá-lo, não importa, tá? Então, usou a formulinha, descobrimos que o x do vértice vale menos 4 e o y do vértice vale menos 25. Aí, o que a gente tem que fazer agora? Somar o menos 4 com o menos 25. Eu devo 4 e eu devo 25, eu fico devendo 29 no total, tá bom? Análise do gráfico da função do segundo grau. Então, prestem atenção, isso aqui é só uma confirmação do que a gente já tinha visto lá atrás. Se o número que multiplica o x ao quadrado, ou seja, o a, aquele mesmo a que a gente usa para o Bhaskara, tá? Se aquele número for um número positivo, nós teremos a concavidade para cima. Então, eu posso ter uma parábola que corta o eixo x em 2 lugares. Eu posso ter uma parábola que corta o eixo x em um lugar só.
Nós já fizemos vários exemplos de função desse jeito, que ficou desse jeito o gráfico. E nós podemos ter uma função, uma parábola, que fica totalmente para cima do eixo x, que nem encosta, tá? E se o a for negativo? Se o valor do a for um número negativo, um número que multiplica o x ao quadrado, aí a gente tem uma parábola virada para baixo, que da mesma forma pode ter dois pontos, cruzar o eixo x em dois lugares, pode cruzar o eixo x em um lugar só e pode nem encostar no eixo x, tá bom? Então, a gente vai precisar dessas informações aqui agora para fazer análises do gráfico de uma função de segundo grau, tá bom? Então, vamos lá. Por exemplo, faça o estudo de sinal para cada função. Então, eu tenho aqui uma função de reais em reais, sendo f de x igual a x ao quadrado menos 7x menos 18. Então, a gente inicia tudo construindo o gráfico dessa função. Então, aqui eu construí um gráfico, um esboço do gráfico, mais ou menos como ele ficaria, só para vocês entenderem. Então, a gente começa construindo o gráfico. Depois que construiu o gráfico, a gente vai começar a análise. Então, olha só. Quando o x é um valor entre o menos 2 e o 9, os maridos desses valores aqui, ó, serão sempre um número negativo, ó. Porque, por exemplo, o menos 1, ele encontra com o menos 3 aqui, ó. Então, é um número negativo. O marido é um número negativo. Então, qualquer valor que eu pegar aqui, ó, entre o menos 2 e o 9, os maridos são valores negativos, porque eles estão nesse lugar aqui, ó. Agora, se eu pegar um valor menor do que menos 2 ou maior do que 9, aí os maridos, ó, serão sempre valores positivos, tá? Então, é isso que é fazer a análise do gráfico, fazer o estudo do gráfico, tá bom? Então, como que a gente escreve isso que eu acabei de falar? Assim, ó, o x vai ser negativo se for um número entre o menos 2 e o 9. Então, o f de x vai ser um número negativo se for um número entre o menos 2 e o 9, tá? O f de x ou y vai ser igual a zero se for o próprio menos 2 e o próprio 9. Então, o y vai ser zero porque ele está em cima do eixo x, ó. Então, esse aqui é os zeros ou raízes da nossa função, lembra? Então, f de x vai ser igual a zero se for o próprio menos 2 ou o 9. E o f de x ou o y vai ser maior do que zero, ou seja, vai ser positivo, se o x for menor do que menos 2, então tá aqui, ou se o x for maior do que 9, tá bom? Então, tem que prestar muita atenção na hora de escrever esse estudo do sinal, ok? Próximo exemplo. Faça o estudo de sinal para cada função. Então, agora também é uma função de reais em reais, sendo que agora a função é g de x igual a menos 2x ao quadrado mais 11x menos 5. Então, para fazer o estudo de sinal, novamente, a gente começa construindo o gráfico. Então, construir o gráfico. Agora eu vou estudar em que lugares, para quais valores de x o meu y é positivo e para quais valores de x o meu y é negativo.
Então, vamos lá. Se o x for menor do que meio ou maior do que 5, a nossa função ela é negativa. O nosso y, o marido de todas essas pessoas aqui, ó, dessa pessoa é negativo, dessa pessoa é negativo. De todas essas pessoas aqui, o y é negativo. E se for menor do que meio também, porque ó, essa pessoa aqui, o marido dela é negativo. Essa pessoa aqui, o marido dela vai ser negativo, que já saiu do gráfico, mas é negativo. Essa pessoinha aqui, o marido dela é negativo, e assim por diante. Lembra, o marido está aqui, as esposas estão aqui no eixo X, tá? Então, a nossa função, o y, vai ser igual a zero se for o próprio meio ou se for o 5. Ô, Pro, aqui estava uma fração e aqui você usou o decimal. Não tem diferença nenhuma, tanto faz um quanto o outro, tá? E o último, o nosso y, a nossa função g de x, vai ser maior do que zero se o x estiver entre o 0,5 ou meio e o 5. Porque nesses lugares aqui, ó, são os únicos lugares onde o y é positivo, tá? Então, se estiver entre o meio e o 5, o valor do x, esse y vai ser positivo, tá bom? Mais um exemplo. Então, faço o estudo do sinal, sendo a função de reais em reais, para a função h de x é igual x ao quadrado menos 2x mais 1. Se vocês repararam, eu estou trocando essa letrinha aqui, ó. Primeiro eu coloquei f de x, depois g de x, agora h de x. Continua tudo igual, tá? É só o nome que está mudando, só o nome da função. Bom, então, de novo, a primeira coisa que a gente começa fazendo é construindo o gráfico. Construir o gráfico, a gente vai descobrir em quais lugares essa função é positiva. Então, ó, para o x igual a 2, por exemplo, o y é um número positivo, é um número maior que zero. Para o x igual a 3, é maior que zero. Para o x igual a 4, é maior que zero. Então, todos os que estão aqui nesse lugar, o y será positivo. E aqui, Pro, mesma coisa. Ó, o menos 1, que está aqui mais ou menos. O y, o marido do menos 1, é um número positivo. Porque aqui está 1, então é um número positivo, tá? Tá para cima do eixo X. Então, são números positivos. Então, Pro, mas espera aí, então. Então, não vai ter nenhum número negativo nessa função aqui? Não, eu só vou ter números positivos, que são, se for qualquer número que não seja o 1, o meu y é positivo. Então, para qualquer número diferente de 1, o meu y é positivo. Para qualquer número igual, quando o x for igual a 1, o y é igual a zero, porque ele é uma raiz ou um zero da função, tá bom? Então, o estudo do sinal dessa função aqui, nós não temos valores negativos nessa função, para o y. Nós só temos valores positivos ou iguais a zero, tá bom? Próximo exemplo. Para quais intervalos a função de cada item é crescente? Então, para quais intervalos a função é crescente? E para quais intervalos ela é decrescente?
Então, a gente vai considerar uma função de reais em reais. E a função que a gente vai ver agora é k de x igual a x ao quadrado mais 17x menos 9. Então, olha só. Como a função é positiva, então a concavidade da parábola é para cima. Então, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar o x do vértice. Por que o x do vértice, Pro? Porque o x do vértice ele divide a parábola exatamente no meio, exatamente em duas metades. Aí a gente consegue descobrir até qual número a parábola estava descendo e a partir de qual número ela começou a subir. E é assim que a gente vai definir onde ela é crescente e onde ela é decrescente, tá? Então, primeiro a gente vai descobrir qual é o x do vértice. Como que a gente descobre onde é o x do vértice? Usando aquela formulazinha. Menos b sobre 2 vezes a. Calcula o valor do vértice e descobre que o x do vértice é igual a menos 17 sobre 2. Isso significa que o ponto onde a parábola para de descer e começa a subir é justamente no menos 17 meios. E isso vai significar que a parábola vai ser crescente do menos 17 meios para cima e ela vai ser decrescente de lá de cima, do menos infinito até o menos 17 meios. Então, a gente vai indicar assim, ela é crescente do menos 17 meios até o infinito, e ela é decrescente do menos infinito até chegar no 17 meios. Aliás, no menos 17 meios, tá bom? Ô, Pro, e o 17 meios, ele não entra? Não, porque o 17 meios é justamente o ponto do vértice. Ele não está nem crescendo nem subindo, ele é o vértice, tá bom? Deu para entender? Próximo exemplo. A próxima função, y é igual a r de x, que é igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 9. Então, nesse caso, a função ela é negativa. O x ao quadrado é um número negativo. Isso significa que a concavidade da parábola é para baixo. Então, a mesma coisa, a gente vai definir onde é o meio aqui, encontrando o x do vértice, para saber onde ela para de subir e começa a descer. Então, o x do vértice é os 7 meios, usando a mesma fórmula, tá? Então, o x do vértice é os 7 meios. Onde está esses 7 meios? Bem aqui no meinho, dividindo a parábola em duas metades. Então, a que conclusão a gente chega? A gente chega à conclusão de que ela é crescente daqui de baixo, do menos infinito, até chegar nos 7 meios. Chegou nos 7 meios, ela vai parar de ser crescente e vai começar a ser decrescente. Então, ela vai ser crescente até os 7 meios. Dos 7 meios para frente, ela vai ser decrescente. Tá bom? Então, a gente representa assim. Do menos infinito até os 7 meios, ela é crescente. Dos 7 meios até o mais infinito, ela é decrescente. Certo? Então, agora é a vez de vocês. Peguem a lista de exercícios, caprichem, façam todos com muito cuidado e prestem atenção na interpretação dos enunciados, tá bom? Beijos, até a próxima aula.